E hoje, olhando para aquilo que você faz, para a tua empresa, para o teu negócio, qual é a razão social da tua empresa? Olha, a razão social da minha empresa, eu falo, não é sorte, mas Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Pergunta importante para você que está nos assistindo agora: o quanto a sua imagem está congruente com aquilo que você quer transmitir? Pensa um pouquinho, olha para si mesmo, talvez agora não, né? Está no sofá aí assistindo tranquilo a nossa entrevista, mas o seu dia a dia, será que sua imagem condiz com quem você é? Será que você sabe a essência de quem você é e aí sim consegue transmitir essa imagem? Para responder todas essas perguntas, eu chamei uma especialista em posicionamento de imagem. O nome dela é Thaís Salomão. Ela tem 9 anos de experiência nesse mercado e foi através de uma mudança muito forte na vida dela que ela entendeu que ela poderia ajudar outras pessoas a mudarem através do seu posicionamento. Ela é especialista com executivas, com mulheres de negócios. Então, você, mulher de negócios que nos assiste, fica aí no sofá, fica bem atenta com tudo que ela vai dizer. Essa entrevista é muito especial, pega papel e caneta e vai anotando tudo. E além da nossa entrevista, você também poderá assistir os conteúdos dessa convidada especial aqui nessa plataforma, no YouTube, porque ela está estreando um novo projeto chamado Elas de Malicuia, com outras 4 mulheres extraordinárias que vão ajudar você a mudar a tua história. Com vocês, com grande prazer, Thaís Salomão. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra receber você aqui e ter a oportunidade de dividir essa experiência que você tem em transformar a vida de mulheres. muito obrigada, Adriano. Eu que agradeço. Para mim também é uma honra estar aqui nesse estúdio maravilhoso, ser entrevistada por uma pessoa de peso como você. Muito obrigada. Fico feliz por isso e fico feliz de a gente ter conseguido casar as agendas, né? Porque eu sei que tua Sim, agenda tá uma loucura. Toda vez que eu olho lá teu Instagram, você tá sempre indo para um lado, para o outro, se posicionando muito bem, ajudando muitas pessoas. Então, a gente ter esse tempo de qualidade aqui, para poder contar a história que você conta da sua história, para nós isso é uma honra. Então, Thaís, qual história você conta da sua história? ai, que bacana isso, Adriano. Sabe que desde pequena, assim, eu sempre sonhei coisas grandes, o que era muito preocupante para as pessoas da minha família. Sabe aquela questão assim, você falava: "Nossa, como que bom, você acharia louco isso. Como que uma menina do interior, adolescente, que morava lá no interior, tinha aquela vidinha calma, foi estudar engenharia química?" Por quê? Ela se especializou, começou a estudar química, começou a estudar matemática, mas não tinha muita referência sobre isso, nem referências na área da moda também. Você falaria assim: "Thaís, isso é muito louco". E ainda mais, depois disso, você ia falar: "Thaís, é mais louco ainda", quando você olha para isso e fala assim: "Não, não é possível". Thaís era uma menina tímida, completamente sem autoestima, e que hoje fala com mais de 260 mil pessoas nas plataformas do Instagram e em outras plataformas também, e agora no novo programa Elas de Malicuia. Além disso, Adriano, você falaria: "Não, isso não é o que eu estou vendo agora". Pois é, eu falo: dei sorte? Não. Eu sou uma mulher maravilha? Não, também não sou. Na verdade, meu nome é Thaís. Eu sou uma mulher com uma força de vontade inabalável e realmente quero fazer a diferença na vida de outras mulheres. E por isso eu estudei. Depois de fazer engenharia, depois de estudar também, fazer mestrado em química na Unesp, eu tive uma mudança de rumo e comecei a aprimorar a imagem de mulheres elegantes dentro e fora do Brasil. E hoje eu trabalho com essas mulheres para aprimorar cada vez mais a imagem delas, para que elas sejam posicionadas como mulheres de referência, com uma apresentação pessoal memorável e com uma marca inconfundível. É muito importante a gente ressaltar que posicionamento de imagem, apesar de moda, posicionamento ser algo que, desde quando a gente começou a se vestir, talvez a gente já pense nisso. Mas esses pontos eles foram mais trazidos à tona nos últimos anos. As pessoas começaram a se importar cada vez mais, pelo menos o senso coletivo começou a se importar mais nesses últimos anos. Antes era algo mais elitizado, talvez um nível mais de diretoria, e hoje qualquer pessoa, até num cargo de entrada, já pensa em como ela está sendo vista, porque isso consequentemente gerará a carreira dela, o resultado dela. Quando você entendeu que você precisava ajudar essas pessoas, qual foi o momento que deu o start para você falar: eu preciso ajudar as pessoas a se posicionarem melhor? Eu tive essa dor. Eu, como engenheira, tive várias questões que eu não conseguia convencer as pessoas. Porque eu tenho baixa estatura, a minha voz não era tão bem impostada, as pessoas não acreditavam que aquela pessoa de 1,57 m poderia ser uma engenheira de renome, apesar da minha formação numa faculdade de elite como a USP, por exemplo.
Então eu tive essa dor e eu não entendi o porquê não conseguia convencer as pessoas naquela hora. Então, depois disso, Adriano, que eu estudei bastante na engenharia e tudo mais, construí minha carreira acadêmica e quando eu dei aquele ponto de virada que eu entendi que eu precisava fazer isso por mim. Eu falei, não, aqui não dá mais para ficar. E o ponto que está me pegando é nessa questão da imagem, da minha apresentação pessoal. O que falam de você quando você não está na sala? É exatamente isso, é esse conjunto maior. Eu falo que o conjunto que você carrega é o que te diferencia. Então, essa questão da sua aparência, do seu visual, aliada ao seu comportamento, à oratória, faz toda a diferença. Então, precisei lapidar isso em mim primeiro, para depois conseguir me colocar de uma melhor forma, me posicionar como eu sempre gostaria de ser posicionada, como eu gostaria de ser reconhecida. Porque mesmo sendo formada numa faculdade com renome, com status, eu não era reconhecida por isso. Tá aí um ponto muito importante, né? E essa frase sua é uma frase que vale a gente reforçar, né? O que as pessoas falam de você quando você não está na sala. Porque tudo comunica. Tudo, absolutamente tudo comunica. Até em silêncio você comunica algo. Sim. E as pessoas elas têm dúvidas a respeito de como elas querem ser vistas, porque talvez nem elas mesmas enxergaram o que elas são. E esse é um ponto que tem sido cada vez mais trabalhado pelo mercado, não só pela estética, mas também pelo comportamento. Uhum. Você disse que tinha as suas fragilidades ali a respeito da imagem que você passava, mesmo estando segura de quem você era, mas precisava mudar a imagem. Mas já aconteceu de você ter algum cliente que tinha dificuldade com a tua própria identidade, com a identidade dele, e isso era reflexo na roupa, na conversa? Como que foi isso para você? Sim. O cliente achava, na verdade, a cliente achava que o currículo dela se bastava. Como assim? Eu tenho um currículo maravilhoso, exímio. E aí eu não consigo fazer fechamento com meus clientes, não consigo me colocar, não consigo ser contratada por aquela empresa que eu gostaria de ser contratada. E eu tenho know-how para isso. Como é que eu não consigo? E aí sim, foi meu trabalho explicar para ela que toda essa parte do posicionamento era importante. Na verdade, fundamental, porque envolve o seu traquejo social e profissional, envolve a sua linguagem corporal, que quanto mais refinada for, melhor ela é percebida. Envolve também as questões visuais, de como você se veste, qual é a cor que te beneficia. Tem outras cores que não vão ajudar tanto assim. Qual é o tipo de corte que melhora? Como entrar num equilíbrio, dependendo do seu público? Que quando eu estou com homens, a minha forma de vestir, se eu quiser ter uma intencionalidade, é uma. Com mulheres, se eu quiser atraí-las, se eu quiser criar uma conexão mais profunda, é outra. Então, essa intencionalidade é um fator-chave. E quando essa pessoa, sabe, ela ficou matutando ali, eu falei, ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar todo esse seu currículo maravilhoso, que você fala 4 línguas, que você é formada numa faculdade de renome, que tem uma experiência profissional maravilhosa, que tem uma bagagem incrível, mas que ainda ninguém consegue ler isso em você. Eu tenho um mentor que ele diz que o mais conhecido sempre vence o melhor. E o mais conhecido está diretamente ligado também a como essa pessoa se posiciona, como a imagem dela é vendida. E hoje, eu vejo muitos profissionais falando assim, Adriano, eu preciso aparecer nas redes sociais, eu preciso ter meu Instagram bem posicionado. Só que quando existe esse ruído de comunicação na imagem, o Instagram é como se eu estivesse falando no megafone. Eu vou falar para todo mundo me ver e fazer julgamentos, inclusive. Sim. Só de olhar um post seu, só de olhar sua timeline, a pessoa fará julgamentos. E não estar preparado para esse julgamento, por não estar bem alinhado com a tua imagem e o teu posicionamento, torna talvez até mais difícil a vida desse profissional. Hoje você tem uma demanda muito grande por pessoas que buscam posicionamento também em redes sociais. Como que é esse universo hoje do posicionamento coletivo, né? Como as pessoas se veem hoje? Sim, as pessoas ainda estão descobrindo a questão da rede social. Muitas delas acreditam que a rede social seja para o influenciador, para aquela pessoa que já construiu, sei lá, uma carreira bem fundamentada, por exemplo, um Roberto Justus, que ele é um empresário, mas ele também tem essa parte da rede social muito bem colocada. Então elas ficam nesse dilema ainda. Será que eu quero aparecer? Como será esse julgamento? Tem gente que não dorme à noite quando abre o seu Instagram para o público, porque antes era privado. Então ela tem um dilema, ela vive, ela sofre. Wow. Então aí entra o trabalho de você explicar para ela que hoje a rede social é para todos. O LinkedIn é para todos. E isso conversa com todo mundo. Então a forma como você se coloca lá é de extrema importância. Como que funciona esse trabalho? Por exemplo, eu sei que existem alguns homens que têm ali um contato contigo, mas a maioria é mulher. O teu foco são mulheres executivas.
Em qual momento uma pessoa deve primeiro procurar uma profissional como você e como funciona esse trabalho? Tá, esse trabalho, eu trabalho com uma mentoria chamada Mulheres de Referência. Na verdade, as mulheres que me procuram, elas são mulheres de referência, mas não são posicionadas como. Então, esse trabalho desenvolve toda a parte da aparência dela, usando ferramentas da consultoria de imagem, estratégia de imagem, na questão do visual. Também na parte do comportamento, trabalhando no traquejo social e profissional, linguagem corporal refinada, postura e também técnicas de oratória, dessa comunicação verbal assertiva. Então, esse trabalho que eu desenvolvo com elas é de forma personalizada, porque eu sei que eu tenho resultados incríveis quando eu estou no one-on-one com essa pessoa. E esse trabalho dura aí 3 a 4 meses que nós desenvolvemos, para que ela possa ser posicionada. E aí eu trabalho os pilares dessa mulher, que é a parte da confiança dela, para que ela possa ser vista, reconhecida e admirada como uma mulher de referência. Trabalho a sofisticação, a elegância natural e toda essa questão que envolve esse universo da marca pessoal dela. Então, oratória também faz parte do pacote? Faz parte são técnicas de oratória que essa mulher utiliza, faz também. Essa pessoa, porque oratória, e talvez alguém que nos assista pense, mas oratória é para quem vai palestrar, oratória é para alguém que tem uma identidade social ali muito forte. Como a gente pode pensar em oratória aplicada para o dia a dia, por exemplo? Técnicas para conversar com clientes, uma abordagem. Às vezes ela precisa ir numa festa social sozinha. Hoje em dia nós vamos em festas sociais sozinhos. E como chegar com as pessoas que às vezes você não conhece ninguém? Então, existem técnicas de abordagem, de como sair de lá com vários convites para outros eventos, para outros jantares, para fechamentos de negócios. Então, são técnicas específicas para as pessoas nos seus círculos sociais. Existe talvez alguma barreira, algum tipo de resistência por parte de quem você aplica esse método? E se existe, normalmente essas resistências, elas se encontram onde? Não quero mudar a imagem, não quero mudar comportamento? A princípio, entra na parte do visual, da aparência. Ela acha que isso é uma questão um pouco fútil, porque o meu currículo está aqui, ó. As pessoas não vão comprar. Até porque um rostinho bonito, uma roupa bonita não convence ninguém. Pois é, essa é só a porta de entrada, né? É claro que um rostinho bonito, eu falo que se a pessoa não tiver nada, ele não se sustenta. Só que, eu falo outra coisa, Adriano, a aparência, ela não substitui a competência, mas não há competência que não se beneficie com uma boa aparência. Isso está completamente intrínseco. Então, o meu trabalho no início é mostrar para essa pessoa quão importante é, porque muitas vezes aquela pessoa vai querer ser atendida por aquele profissional, porque ali a questão da imagem desse profissional está claro, está coerente, está consistente. Quando o cérebro humano identifica isso, mesma coisa se você chegando no médico. Você bateu lá, foi ser atendido por um médico e olhou e falou assim, nossa, eu quero ser atendido por aquele médico. Nossa, esse médico é incrível. O seu cérebro fez conexões rápidas ali e ele captou que esse médico é coerente com a profissão dele, é consistente porque você acompanha ele às vezes pelas redes sociais ou até por amigos que falam sobre ele e ele é claro. Você fala assim, nossa, a forma como ele se veste, o que ele fala, a forma como ele gesticula, tudo isso tem sentido dentro do que eu procuro para um médico. Claro que ao longo da nossa vida nós iremos passar por várias fases diferentes e talvez essa seja uma das confusões para quem pensa em posicionamento. Mas hoje eu penso assim, hoje eu sou assim, hoje eu estou nessa profissão. Mas se amanhã eu mudar, como funciona esse processo de acompanhamento da evolução? Talvez você tenha clientes aí há 9 anos já, desde o começo do teu início de jornada, né? Sim. E essa pessoa provavelmente mudou os estilos, mudou a realidade de vida, mudou filhos, família, região onde mora. Como funciona esse processo de evolução da imagem? Ou não? É uma imagem única para o resto da vida? Não. Normalmente esse trabalho ele vai ser, nesse sentido, ele é válido por 5, 6 anos. Depois disso nós mudamos. E nós temos que acompanhar essas mudanças. Mudança de rotina, familiar, de trabalho, às vezes até de país. Quando temos mudanças na nossa vida, temos mudanças também na nossa imagem. E o que é mais importante? O que segura isso, Adriano? A nossa identidade. A nossa identidade é fundamental. Quando você trabalha esses passos, você consegue saber qual que é o seu estilo a partir da sua identidade.
Porque eu falo o seguinte, o estilo, ele tem base na sua identidade, ele reflete toda a sua personalidade. Então, por mais que um dia você esteja morando no campo, por exemplo, você vai transmitir o mesmo estilo, só que de forma adaptada para aquele local. Tá aí um ponto que eu considero fundamental, identidade. E hoje é muito usado esse termo, fala-se muito sobre identidade no mercado, só que eu vejo que ainda tem muito ruído de comunicação a respeito do que é identidade. Então, na tua percepção, o que é identidade? É a essência, baseada naquela pessoa. Quem é aquele indivíduo? Onde ele mora? Quais são as referências que ele traz do passado? Tudo isso importa. A rotina dessa pessoa, tudo isso a gente tem que buscar lá no fundo. E eu utilizo no meu trabalho vários testes também para poder identificar. Tem coisas, Adriano, que a pessoa sabe me dizer, Thaís, eu quero isso, isso, isso na minha imagem, eu quero que o meu posicionamento ele reflita autoridade, credibilidade, mas tem outras coisas que a pessoa nem racionalmente consegue me explicar. Então, eu aplico vários testes, painéis imaginéticos, para poder entender a fundo quem é essa pessoa. E quando eu falo com ela, a hora que eu vou descrevendo, ela fala, Thaís, nossa, parece alguém do além que veio me contar. Eu falei, não, tudo isso você me contou aqui. As pessoas, talvez elas, até por não se ouvirem, por não terem recebido boas perguntas, elas têm essa distância, essa desassociação de quem elas são. Né? E é muito bom ouvir que alguém faz isso, inclusive para associar a imagem que a pessoa vai vestir. Né? Porque tem a imagem que ela transmite pela comunicação, tem a imagem que ela veste e tem a imagem que ela se veste inconscientemente. A forma com que ela se percebe no espelho das suas próprias capacidades, dos seus valores. E uma roupa pode externalizar coisas que internamente estavam ali meio fechadas, meio obscuras para a pessoa. Ela coloca e, nossa, eu sou assim, é esse o meu estilo, essa é a minha mudança, e o ambiente sente isso, né? Às vezes você entra no trabalho, talvez você aí que nos assiste, vestiu uma roupa que condiz com a tua imagem, e transmite a tua essência, e o ambiente parece que mudou. Talvez você só não saiba que tecnicamente é possível fazer isso mais vezes estrategicamente também, como profissional, como você, né? De desenvolver essa essência, né? É isso, né? É isso mesmo. A intencionalidade ela é um fator chave na sua marca pessoal, porque ela se traduz em posicionamento. Não tem jeito de como fugir. E muita gente fala, Thaís, mas será que é possível? Então eu vou começar a usar blazer todo dia, aquela saia todo dia, aquela cor todo dia, para marcar isso na minha imagem. Fala, então, realmente a gente precisa entender, ter o conhecimento específico para entender o que você está fazendo, porque sem conhecimento você vai achar que está transmitindo algo, só que algo está só na sua cabeça. Se essa pessoa não conhecer a fundo a respeito de design, de formas, cores, volume e proporção, tudo isso cai no vazio. E aquela pessoa acha que está transmitindo algo e, na verdade, não. É algo que só está na cabecinha dela. Deixa eu voltar um pouquinho para a Thaís, para a pessoa, né, para o indivíduo. Uma engenheira que venha de uma carreira sólida, começar a trabalhar com posicionamento de imagem alheio, sabendo que primeiro existe uma autocura, teu posicionamento para você ajudar outras pessoas. Mas teve uma inversão aí, na verdade teve uma mudança muito forte também de paradigma, né, de tipo de profissional. E como foi essa fase para você? Mudou teu posicionamento de imagem também? Como foi esse período de transição? Quem me conhece antes fala, eu sou uma pessoa antes e depois. E tudo começou com uma dor, porque eu não aguentava mais ser menos de mim mesma. Eu olhava para o espelho e falava, não é possível, eu não sou essa daqui, eu posso ser muito mais, mas eu não sabia como. Então eu ficava nessa tentativa e erro, e ao mesmo tempo não queria aparecer, queria me tornar escondida, só que nesse escondido eu não estava contribuindo em nada, nem comigo, nem com o próximo. Então essa dor de ser menos de mim mesma foi o que me moveu para a ação. E aí sim, eu pude sair da engenharia, de uma carreira construída, acadêmica, e eu não sofri. A maioria das pessoas sofre nessa parte, falando, puxa, eu vou ter que abandonar, isso aqui é tão bacana que eu fiz, demorou tantos anos, foi tanto tempo investido, tanto dinheiro investido, mas eu entendi que precisava, aquele momento tinha chegado. E aí eu fiz a mudança, e eu me joguei para o novo. E por isso hoje, a maioria das minhas clientes são engenheiras, porque eu acho que nós temos a mesma forma de comunicação. Minhas clientes são da área médica, são empresárias, são empreendedoras, mulheres que construíram uma carreira e se importaram muito com a sua carreira, com a entrega de resultados, só que tinham aquela questão da apresentação pessoal estar muito morna,
muito deixando a desejar. E no meu caso, Adriana, minha apresentação pessoal estava pífia. E eu realmente precisava de uma mudança bastante forte. Você chegou a procurar alguma profissional no mesmo segmento que o seu, ou foi uma energia, uma força que te tirou daquele posicionamento? Eu tinha uma mentora na área de negócios, porque eu comecei abrindo uma empresa. Assim que a minha segunda filha nasceu, eu parei de trabalhar um pouco na área acadêmica para cuidar um pouco das minhas filhas. Tinha uma filha pequena e a outra recém-nascida. E nesse tempo que eu parei um pouco, eu comecei a olhar para outros lados. E abri uma empresa na área de acessórios femininos, com colares de significado e tudo mais. E aí, nessa fase, só vendia online em feiras também. Essa mentora de negócio que estava crescendo, cada vez mais ganhando força na rede social. Essa mentora falou, Thaís, por que você não vai estudar a parte de estilo, de imagem? E eu, na minha ignorância, falei, como assim? Mas isso é possível aprender? Não tem que fazer uma faculdade de moda? Não, Thaís, é preciso estudar. E aí ela me direcionou. Por isso que eu falo que a minha mentora foi alguém assim muito especial, que eu tinha uma visão bem parca e ela foi lapidando. Ela foi me dando direcionamento. Quanto mais direcionamento ela me dava, mais eu seguia, mais eu executava e mais os resultados vinham. Então isso foi fundamental, assim. E aí eu comecei a estudar a parte de estilo, de imagem, estudei em escolas francesas, estudei aqui na Faculdade de Belas Artes também, na Escola Pan-Americana, tudo em busca disso, fora os cursos internacionais que eu fiz nos Estados Unidos também, que me ajudaram na parte de mentorias, de coaching e tudo mais. Muito legal conhecer um pouco mais desse empenho que você teve também para essa área, porque no fim das contas, para ser posicionado como um bom profissional, a gente também precisa de bagagem e de empenho. Não é só uma virada de chave, virei a chave, agora eu mudei e vou, talvez de forma até irresponsável, conduzir a vida de um outro alguém, porque é uma condição de vida. É Não deixa de verdade. ser. A imagem que essa pessoa vai transmitir associada aos conhecimentos que ela recebeu através de você vão definir muito da trajetória dela a partir daquele momento. E Sim, pode ser traumático, pode ser um sucesso, então é uma responsabilidade grande. Eu fico feliz em saber o quanto você se empenhou. Antes, talvez, da gente entrar um pouquinho mais nesse ponto, quais foram as áreas da sua vida que mudaram quando você tomou a decisão de mudar? todas. Todas as áreas tiveram impacto. Na minha família, na área familiar, porque eles viram a minha mudança. E eu falo que a família é aquela primeira a falar, nossa, aonde você vai vestida assim? Onde é a festa? Então, aí depois de um tempo eles acostumam com esse novo você. Eles sabem que a sua régua subiu e que você não aceita ser menos do que você é, na verdade. Então, na área familiar mudou bastante também. Na área de espiritualidade, eu fui buscar cada vez mais e hoje estou muito feliz nesse sentido. Na carreira, assim, foi uma mudança gigantesca que eu não tenho nem como mensurar e fico muito feliz porque é algo que lá atrás, aquela Thaís de 17 anos que estudava para o vestibular, esperava construir uma carreira, mas eu imaginava que seria na engenharia. Só que a engenharia me ajudou nessa parte racional, a parte de concretização, de estruturação. Tudo que eu faço na minha vida, ela tem uma base estruturada. E com isso também eu consigo atender as minhas clientes de forma ordenada. Então, teve impacto em tudo, Adriano. Desde a parte da minha família, no relacionamento com meu marido, na parte com as minhas filhas, na espiritualidade, que eu me sinto feliz. Hoje eu sirvo na igreja, fico tão feliz com isso. Parece que eu resgatei aquela menina também de 9 anos que fazia a primeira e segunda leitura todo domingo na missa. Isso é muito Uau, bom. uau, é muito gostoso ouvir essa vida nas suas palavras. Tem vida nas suas palavras, e isso transborda quando você fala, e isso é muito importante, porque no fim das contas, claro, o posicionamento de imagem talvez tenha sido o estopim, mas você resgatou muita coisa. Foi muito profundo, foi um mergulho muito profundo na tua essência, e esse resgate resgatou tua família, tua vida, tua casa, e talvez alguém que nos assista aí que está passando por um momento de confusão, de Uhum. se olha no espelho e não se reconhece, não enxerga mais os sonhos que tinha como possibilidade de ser realizado, porque está muito distante de tudo isso. E às vezes é um detalhe, uma viradinha de chave que vai transformar toda a história, que vai fazer com que essa pessoa reacenda chamas que estão se apagando aos poucos. É Para esse verdade. tipo de pessoa, que talvez para esse tipo de mulher, mais especificamente de negócios, que está dedicando a carreira,
talvez está até distante da sua própria feminilidade, da sua essência, em função da carreira. O que você diria para essa pessoa? Agora é o tempo. Agora é tempo de ir em busca de quem é você e colocar isso à tona, exteriorizar quem você é. Porque eu tenho certeza que essa mulher construiu uma bagagem incrível. Só que muita gente não vê. E nós criamos, Adriana, às vezes uma camada. E essa camada que a gente coloca é para nos proteger. Só que essa camada acaba nos ferindo ao longo do tempo. Quando eu resgato a Thaís de antes, lá, quando eu tinha minhas filhas pequenininhas, que eu era totalmente escondida, eu era uma mulher completamente básica. Eu me vestia de forma básica, com uniforme todos os dias. Era uma calça jeans, eu me lembro até hoje. Uma calça jeans, uma camiseta baby look e uma sapatilha. E esse uniforme me acompanhava todos os dias, porque se eu me arrumasse mais, o que as pessoas iriam dizer? Que eu estou muito arrumada? Uau. Como assim? Então, quando você é menos de você, você se torna desinteressante, você se torna monótono. E essa monotonia, as pessoas também não vão achar que você é interessante, não vão achar que você tem uma energia, que você é uma pessoa brilhante. Então, pense bem, é preciso resgatar, é preciso entender quem você é. E cada vez mais fundo, porque só assim você vai brilhar. Muito forte isso, muito forte. Ser menos de você é uma frase que com certeza vai marcar essa entrevista, porque hoje tem muitas pessoas sendo menos de si mesmas. Estão muito distantes do potencial que elas de fato são. Aí olhando para essa tua área de estudo, essa tua área acadêmica, é claro que com certeza você aprendeu muitas ferramentas que ajudam a você posicionar esse produto, a posicionar essas pessoas, te dão insights para você ser rápido ali na construção. Mas existe algum outro elemento associado ao seu trabalho que você sente que isso gera resultado? Além das ferramentas, das técnicas? Acho que é essa percepção mesmo. Você estudar o indivíduo que você está. Então, eu preciso vasculhar as redes sociais dessa pessoa, eu preciso entender como é o dia a dia dessa pessoa. Numa conversa rápida, eu preciso sentir ali, pelo tom de voz dela, a forma como ela me olha, a forma como ela está vestida, a forma como ela gesticula, tudo isso importa. Isso tudo você aprendeu tecnicamente ou faz parte da tua identidade de trabalho? Faz parte da minha identidade de trabalho hoje. Então, assim, olhando a pessoa, eu preciso ali naquele momento. Tem muitas mulheres hoje que não têm tempo para aplicar todos os testes que eu preciso. Ela fala, Thaís, eu queria muito, mas eu não consigo. Então, eu preciso de uma análise mais rápida e com menos testes, mas que eu possa atingi-la da mesma maneira. Teve algum case que teve um impacto muito profundo de transformação na vida da pessoa? Ai, vários. Conta um pra gente. Ai, muitos deles são sigilosos porque são empresárias. Claro. São empresárias e tudo mais, mas eu vou contar de uma cliente americana. Ela mora em Los Angeles, uma mulher incrível, incrível, incrível. Estava passando por uma crise de trabalho e também com o marido dela no relacionamento. E aí ela ia para as lojas nos Estados Unidos, em Los Angeles, comprava e falava, Thaís, olha o que eu comprei, olha que bonito. Então ela se atentava à parte se era bonito ou não. E se ficava bem no corpo dela ou não. Uma mulher lindíssima, loira, ela tinha descendência armênia e russa. Ela é loira de olho azul, belíssima. E aí ela ficava, bonito, bonito, não é bonito, né? E aí, Adriana, eu falava assim, bonito é. Mas quando você veste isso, você está parecendo uma mulher que vale $10. Não todo esse potencial que você tem. Mas por quê? Eu falei, olha o acabamento dessa roupa. Olha como tá aqui em você. Olha a costura. Mesmo no online eu conseguia ver isso. Eu não fazia o atendimento presencial. 100% online. O sapato que ela vestia. Então, eu precisei que ela entendesse. E aí, em outra língua, né? Porque não é a minha língua mãe. E isso é algo também que eu fui estudar inglês, Adriano, depois dos 25 anos de idade, que eu me matriculei efetivamente e estudei. E aí ela falava, tá, Thaís, mas como? E aí você vai explicando para ela. Depois de toda essa mudança, ela ficou tão feliz, tão feliz. O marido dela me agradecia, ele passava nas sessões e fazia, que legal. Ele só fazia assim para mim, um joinha. E ela tá bem posicionada até hoje, trabalhando no mercado imobiliário nos Estados Unidos. Muito bem, obrigada. Isso é um ponto muito crucial, né? De novo, parece ser algo simples, que é só uma imagem, mas olha quantas áreas da vida,
qual é a profundidade que tem nesse trabalho, qual é a profundidade de mudança de autoestima, qual é a profundidade que tem na mudança de perspectiva de vida, mudança de carreira, às vezes uma promoção, ou realmente o reatar o relacionamento com filhos, com o esposo, com família, e principalmente relatar o relacionamento com você mesmo, né? Nossa. Com você mesmo, esse sentir bem. Quando você olha para esse mercado hoje, a moda muda muito o tempo inteiro. Tem produtos que entram em alta e aí eles saem. A moda, cada vez mais, ela cria novos conceitos. Na verdade, ela recicla conceitos passados associando a conceitos atuais. Então, você vê uma mistura muito grande. Tem alguma forma de você ser atemporal, pensando em moda? Primeiro você tem que descobrir o seu estilo. Depois que você descobre o seu estilo, você passa a lapidá-lo até criar sua assinatura de estilo. Aquilo que as pessoas te reconhecem e falam, uau, eu sei que o Adriano é essa pessoa por conta disso. Então, tem alguns elementos ali de design, no seu visual, que denotam isso. Depois disso, você começa a usar a moda a seu favor. Porque a moda, ela tem esse senso estético, mas também ela faz uma leitura do comportamento em vigor. Então, quando nós estávamos na pandemia, existiam aqueles casacos, você lembra aquele, parecia de ovelha, bem fofinho e tal, porque as pessoas queriam se sentir abraçadas. Elas queriam se sentir familiarizadas, então tudo era largo, tudo era muito confortável. Ela tinha que ter esse senso de que, poxa, estou na minha casa, estou tranquila, estou feliz, estou sendo abraçada ainda. E é uma leitura do comportamento. A moda é completamente associada ao comportamento. Se você fizer a leitura dos anos 60, 70, 80, você vai perceber que a moda está totalmente associada com os valores da época, com os hábitos da época. Imagina, naquela época a gente não tinha celular, a televisão, né, numa época não tinha controle, você tinha que ir lá e mudar o canal. Então, essa questão, assim, a moda é totalmente associada ao comportamento da época e também ao senso estético. E quando você já sabe seu estilo, sua assinatura de estilo, fica muito mais fácil você utilizar a moda a seu favor. E aí, essa parte da temporalidade que você fala, é mais fácil, sim. Muito mais fácil, porque você já sabe quais são as cores que te caem bem. E você não vai ficar assim, hoje eu uso pink, amanhã amarelo, amanhã isso, aquilo. Cada hora uma cor, porque você está testando. Existe o período de teste, sim. Eu falo que é importante para as minhas alunas. Teste, agora é a hora de testar. Até para você se identificar ou não. E depois disso, que você já testou, já sabe o que gosta, o que não gosta, o que não cai bem para você, aí fica muito mais fácil. Mas dá, sim, para criar uma moda atemporal. É um guarda-roupa aí que vai durar 20, 30 anos. Bom, eu tinha peças do meu pai, que era um blazer em couro, que ficou para mim, muito tempo. Que legal, que legal. E como não parecer excessivo? Quando a gente começa esse processo de mudança, talvez a gente peca pelo excesso também. Como não parecer excessivo? Que tipo de look, talvez, é aquele look que funciona, não dá para funcionar em todos os lugares, né? Óbvio, sim, mas que funciona bem para a maioria dos lugares. Eu sempre falo que quando você quer transmitir uma imagem mais elegante, em termos de visual, você pensa em 3 aspectos. Esse look, essa vestimenta, ela está exagerada? Ela está fora de contexto? Ou ela está extravagante? Pense nesses 3 pontos. Exagerado, sei lá, está muito espalhafatoso, parecendo uma árvore de Natal. Está extravagante, uma coisa muito ousada para um ambiente que não condiz? Ou está fora de contexto completamente. Imagina uma professora dando aulas de matemática com um longo em paetês. Fora de contexto. Então, você se baseando nessas 3 perguntas, você vai seguir uma linha um pouco mais elegante, um pouco mais refinada também. Existe algum tipo de preparação prévia para grandes eventos? Por exemplo, eu tenho um evento específico e eu também, analisando óbvio, tem esses 3 pontos para analisar, mas você faz algum tipo de apoio para uma mulher, enfim, para a mulher, que obviamente é o seu público-alvo, mas para lugares diferentes, para um evento, uma consultoria rápida, por exemplo? Sim, aí é a consultoria express que eu falo para deixar a vestimenta dela para a festa, para esse evento em particular. Então, eu estudo onde é esse evento, quais são as pessoas que estarão lá e o que você deseja transmitir através da sua imagem. Esse é um ponto crucial. Gostei dessa pergunta. O que você deseja transmitir através da sua imagem? E aí, óbvio, talvez a pessoa ela tenha uma percepção do que ela deseja transmitir, mas não necessariamente condiz com ela. Eu quero transmitir nesse momento poder, mas é um almoço de família. Isso.
Exato. E aí, poxa, transmitir poder no almoço de família, isso pode causar para as pessoas um impacto negativo a respeito da tua imagem. Pode causar um distanciamento. E sendo que na família você quer criar aproximação. Acontece isso, então é uma coisa que é comum para as pessoas, talvez, trazerem para você? No encontro de família, não, mas quando tem eventos assim bastante importantes, aí sim, elas me procuram, Thaís, o que eu visto? Teve um caso de uma pessoa que tem um evento fora, em Mônaco, que falou, Thaís, olha aqui, o dress code veio escrito isso daqui, eu não sei o que é esse dress code. Eu posso usar um esporte fino ou posso usar um social completo? E aí eu expliquei para ela, olha, o dress code na Europa ou mesmo nos Estados Unidos é diferente daqui. Eles são mais específicos e muito mais literais. Então a gente vai ter que buscar uma roupa específica para você de acordo com o que você deseja transmitir. E ela tinha um papel muito importante nesse evento também. Thaís, de novo, aquela volta, né? Voltando para a Thaís especificamente. Você viveu várias fases da sua vida profissionais e mudança de carreira, assim, relacionou profundamente com muitas pessoas para mudar a vida delas, mas quando a sua vida começou a dar certo? Quando eu entendi que não dava mais para ficar onde eu estava. Eu precisava mudar. E chegou um ponto que a dor era tão grande que eu falei, eu preciso mudar. Eu não caibo mais aqui. Esse ponto. E ao entender que foi essa fase que sua vida começou a dar certo, você teve a ação de mudança externa, mas internamente qual foi a primeira grande mudança? Qual foi o primeiro grande passo que você deu para fazer essa virada? O polimento. Eu trabalhei as questões do meu polimento. Então, uma linguagem corporal refinada, a questão da oratória também mais polida, entender mais, escutar mais o outro, entender o que o outro deseja de mim. Porque antes, talvez eu só chegaria falando, olha, quero fazer, já saía dando ordens. E eu entendi que não é assim. Precisa escutar primeiro o que o outro quer de você, o que ele espera de você naquele momento com o seu trabalho, com a sua vida. E aí sim eu consigo colocar o que eu quero também e a forma como é melhor para aquela pessoa, a forma que ela vai ter um impacto na vida dela também. E hoje, olhando para aquilo que você faz, para a tua empresa, para o teu negócio, qual é a razão social da tua empresa? Olha, a razão social da minha empresa, eu falo, não é sorte, mas eu costumo atrair as mulheres, aquelas mulheres que querem transparecer a sua competência na sua imagem. E essas mulheres chegam até mim. Thaís, é aquele ponto, não dá mais. Eu não sei o que acontece comigo aqui, mas esse ponto que eu sei que eu preciso de uma mudança e eu não sei por onde começar. Mas ela quer transparecer essa competência, aquela competência construída na sua imagem. Então, aí entra o meu papel de guiar essa mulher para construir uma marca pessoal inconfundível, que seja realmente duradoura, que essa marca seja, eu falo, não seja nunca mais ignorada. Porque normalmente essa mulher, ela não é notada. Ela é uma mulher escondida, uma mulher de bastidores. Ela até se destaca ali naquele meio, mas é pontual. Depois disso, ela não é mais ninguém, entre aspas, você me entende. E aí, nesse ponto, eu guio essa mulher para construir essa marca pessoal inconfundível, assim, que essa marca nunca mais vai ser ignorada, porque ela sabe o que está fazendo, por que está fazendo. É muito importante isso para ela. E, além disso, eu falo, essa apresentação pessoal dela, memorável, ela sente que isso tem uma notabilidade em todos os lugares e é uma marca reconhecida, admirada, respeitada. Ela quer, sabe, passar pelos lugares e ter esse reconhecimento, esse respeito, essa admiração de ser uma mulher bem colocada. E eu falo para elas, você já é uma mulher de referência, só precisa ser posicionada como. No fim das contas, a nossa entrevista hoje foi sobre identidade. Claro que a gente fala sobre esse veículo que transporta a tua identidade, que é a roupa, mas ele é uma parte da tua identidade. Porque a tua comunicação, a forma como você lida com os outros, a forma como você lida consigo mesmo, a forma como você se reconhece, vão transformando, vão dando ênfase para a tua identidade, mas principalmente você precisa olhar para dentro para conseguir associar qual é a tua verdadeira identidade. Nem sempre vai ser possível sozinho. Nem sempre você terá acesso às ferramentas que você precisa para olhar e se reconhecer. Talvez você precise de um agente externo, assim como a Thaís faz muito bem nesse trabalho essencial que ela exerce, de ajudar você a se reconhecer.
Antes da entrevista, nós falávamos sobre um filme que eu usei recentemente como uma referência, O Rei Leão. O Rei Leão é a história sobre identidade. É sobre você não conseguir se reconhecer, começar a corromper a sua identidade tentando fazer coisas que não condizem com você, e se você passar por muito tempo fazendo aquilo, usando o paralelo do filme, já já você está comendo verme, comendo capim, sendo um leão. E quando você está alinhado com a tua identidade, você não precisa pedir respeito. Esse respeito ele é natural. Teu esposo te respeita, tua esposa te respeita, teus filhos te respeitam, teus liderados te respeitam, teu chefe te respeitam, você como chefe é respeitado, e não é por imposição, não é por talvez aquele excessivo controle, mas é por o fato das pessoas poderem olhar você e reconhecerem que tem uma pessoa que se reconhece também, autossuficiente. Na minha percepção, a nossa autossuficiência vem em Deus. Isso é fato. A gente precisa reconhecer a identidade que nós somos o nosso Pai, para que a gente tenha a segurança de nos posicionar. Mas não é uma pregação religiosa aqui, pelo contrário, é um alinhamento de que você precisa reconhecer que você é a criação de algo. E eu espero que a tua fé ela possa te dar a percepção real de que você, de fato, é criado por algo, que você tem essa essência de algo que te criou dentro de você. Você também tem esse poder dentro de você. Só que muitas vezes ele fica corrompido, ele fica escondido por tantas coisas que acontecem na nossa vida, por tantos desvios de caminho que nos afastam da nossa essência, do nosso verdadeiro poder, que é ser um ser humano, um ser de luz, mas principalmente um ser poderoso para fazer transformações. Um ser poderoso para conseguir mudar o contexto da própria vida, o contexto de muitas outras vidas relacionadas à nossa. Falava com a Thaís antes do programa que nossa essência é servir. E quando você tem a tua imagem bem alinhada, você serve de uma forma excepcional às pessoas. Porque as pessoas sentem em você verdade. Verdade na tua roupa, verdade na tua fala, verdade no teu olhar, nas tuas ações, nas tuas emoções. Então eu desejo para você que nos assiste, independente da posição que você esteja ou onde você estiver, que você encontre a sua verdadeira identidade. E que tenham pessoas como a Thaís ajudando você nesse processo de descoberta e de redescoberta em alguns momentos da sua vida. Antes da gente encerrar, eu quero muito agradecer a Náutica Digital, nosso grande patrocinador, esse espaço aqui em Alphaville para mais de 100 pessoas. Você pode fazer o seu evento, podcast, você pode ter o seu momento para exercer a sua identidade numa palestra para o teu time ou para mais pessoas. Então você pode usar a tua criatividade para usar esse ambiente da forma que você achar melhor. Quero agradecer ao Tim, que está por trás das câmeras, agradecer ao Adelar, que é o dono desse espaço, nosso parceiro, e agradecer demais essa mulher extraordinária, que é a Thaís. Thaís, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Adriano. Realmente foi uma entrevista assim que você conseguiu ir lá no fundo. Sabe, quando vai assim, eu não tinha preparado muitas coisas e para mim foi realmente uma surpresa e uma honra. Muito obrigada por estar aqui, por estar com você, com a sua audiência, que é incrível. Para mim é um presente, na verdade, estar aqui, em todo esse lugar. E quando você fala sobre não ter preparado nada e ter saído de uma entrevista tão incrível como essa, é porque você sabe a sua identidade. E aí tudo que você falou e tudo que você transmitiu tem verdade. As suas palavras têm verdade, as suas emoções têm verdade. Então, uma pessoa que está segura com a identidade, e eu fico feliz por saber que você hoje encontrou, hoje não, de um tempo já, mas encontrou a tua verdadeira identidade. Em qualquer lugar que você for, em qualquer lugar que você estiver, vai ter essa iluminação, vai ter essa verdade e esse posicionamento. Então, para mim, foi uma honra ter você aqui. Eu sei que para o pessoal de casa que vai assistir essa entrevista, também foi uma honra poder ter esse tempo junto com você. Muito obrigada. É um grande prazer. Para você que está aí, confere se você está inscrito no nosso canal, deixe seu comentário aqui no vídeo, as redes sociais da Thaís, com todo o conhecimento que ela tem, ela divide muito conhecimento nas redes sociais também, para você que talvez não consiga até pagar para ter esse serviço no primeiro momento, já pode ser treinada e desenvolvida só pelo conteúdo dela, para que você tenha acesso depois no futuro a uma consultoria completa. Mas faz contato com ela aqui pelo link que está na descrição do vídeo, conheça também o nosso espaço, nossa rede social, aqui pelos links da descrição, deixe seu comentário e nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Até a próxima entrevista. Até lá!